Bem, vamos colocar aí Gênesis 24 de novo, né? Vamos continuar com aquela mesma emoção, com aquela mesma visão que nós iniciamos esse capítulo, que eu trouxe como um destaque para vocês, como um dos meus favoritos. Gênesis 24, apenas o primeiro versículo por enquanto. Revista e corrigida. Mais uma vez eu chamo a atenção, para a forma como se lê. Esse capítulo, ele não é um capítulo apenas para ser lido por aqueles que leem a Bíblia. Esse é um capítulo para aqueles que são apaixonados pela palavra de Deus. É muito diferente, uma leitura quando é feita de forma natural, apenas como um leitor, mas ela ganha uma proporção muito mais profunda, muito mais abrangente, quando a leitura é feita por alguém que é apaixonado por esse livro. Então, a leitura aqui, ela já traz em si, apenas pela leitura, ela já traz alguns pontos que elas mexem com a nossa emoção. Olha só, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Eu não posso passar por uma leitura dessa sem pensar em qual foi o objetivo do seu autor, do seu escritor. O escritor aqui é Moisés. Ele está falando de um tempo aqui em que ele ainda não era nascido. Ele está sendo aqui revelado pelo Espírito de Deus para trazer a nós uma informação que, se isso não acontece, nós não iríamos saber absolutamente nada sobre ele. E eu me emociono muito com esses personagens, porque eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico e vivi num tempo onde tudo era muito diferente do tempo que nós vivemos hoje. Nós não tínhamos essa tecnologia que temos, a instrução, a habilidade que hoje tem, e as formações de cursos e mais cursos dos professores de crianças. Nós vivemos um tempo muito difícil, onde a maioria dos nossos professores eram indoutos, eram professoras e professores que não tinham sequer frequentado um dia uma escola, não tinham nenhum curso acadêmico. Mas como é impressionante a forma como Deus usava essas pessoas. Tinha um carinho imenso pelas crianças, tinham criatividades, porque elas já sabiam que o visual para as crianças é fundamental no seu aprendizado. Então elas criavam alternativas, faziam quadros, colavam naqueles quadros flanelas e faziam os seus desenhos, caricaturas desses personagens bíblicos que hoje nós o conhecemos como os heróis da fé. E a gente se apaixonava por eles, porque elas colocavam aquele desenho feito em papel de cartolina e iam e fixavam, conforme iam contando as histórias, fixavam aqueles desenhos no flanelógrafo. E ali contava a história deles. Aquelas figuras, daqueles homens cabeludos, barbudos,
pele enrugada pelo sol, pelos embates da vida, aqueles pastores de ovelhas, com aquelas ovelhinhas, tudo desenhado, ia colocando uma por uma daquelas ovelhinhas, e a gente ia se apaixonando por aqueles personagens. Queridos, como eu sou grato a Deus por essas pessoas que passaram pela minha vida, e que me fizeram hoje, nesse ministério, que já vai completar 45 anos, de passar a olhar esses personagens que eram apenas visíveis para mim, agora passar para dentro de mim. Não é como eu ler sobre eles, como Abraão, Isaac, Jacó, José, todos os seus irmãos desenhados e colocando o perfil de cada um deles. Como é impressionante o que o Espírito Santo faz numa pessoa que é um convertido. Que talentos, que habilidades que eles tinham para fazer isso. E eu escolhi nessa semana a gente falar sobre esse homem, Abraão. E eu disse, para aqueles que não estavam aqui presentes domingo, que duas coisas que me incomodam bastante e me emocionam, é quando eu me deparo com um bebê que vem aqui à frente, nos braços dos presbíteros para os abençoar, e também a pessoa quando chega na sua velhice. É isso que o escritor sagrado quer trazer à nossa mente a uma reflexão, e trazer isso para a nossa vida, para trazer para o nosso tempo de hoje. Não importa a sua idade, mas é necessário que você se interiorize nesse sentido, de que um dia você foi um bebê, completamente indefeso e totalmente dependente de alguém. Olha a dependência de um bebê. Ele não sabe absolutamente de nada, ele precisa de tudo. Ele não sabe comer, ele não sabe andar, ele não sabe pegar as coisas, ele não sabe decidir nada, ele não sabe escolher nada, ele ainda não tem um caráter formado, ele precisa de um auxílio pleno de quem vai o educar. Quando nós falamos para uma criança, dizendo para ele, você é muito mal educado, nós não estamos brigando com essa criança, nós não estamos xingando essa criança, nós estamos dizendo que quem era e que tinha competência para dar a ele uma formação adequada e justa, não cumpriu o seu papel. Nós estamos atribuindo a quem de direito, que eram os seus pais, não fizeram isso. E é por isso que aquela criança está tendo uma formação totalmente deturpada. E vai ser uma péssima pessoa lá na frente. A questão outra aqui é a velhice. Abraão é velho, olha só. Eu sei que para muitos de vocês aí, esse termo, ele é pejorativo. É como se estivesse discriminando você. A Bíblia nunca colocou esse termo para ser avaliado dessa forma. A velhice é um presente de Deus. Só existe uma forma de você não querer envelhecer: é morrer antes. Qual é melhor? Morrer antes da juventude? Ou morrer com uma boa velhice? A Bíblia, quando fala de homens que morreram na velhice, ela enaltece essas pessoas, dizendo, e ele morreu farto de dias. Ou seja, teve uma vida com fartura,
sobejou, né, durante o tempo daquela pessoa, saúde, vitalidade, e ele foi longe. Eu tive o privilégio de ter a mãe do meu pai vivendo por 107 anos, com uma mente totalmente lúcida, de poder ainda, naquela semana que eu a visitei, antes de falecer no hospital, ela dizer: meu filho, quando eu disse para ela: vovó, a senhora vai sair daqui ainda, e ela disse para mim: meu filho, eu não preciso mais sair daqui, eu já vivi tudo que eu poderia viver, eu não tenho mais direito de pedir mais nada para o meu Senhor. Tá bom, chega. Já pensou você chegar a um ponto desse, de dizer assim, né, estou satisfeito, né? Agora, quer dizer, que para mim poder continuar vivendo, eu tenho que sair daqui. A velhice é uma bênção. Olha o que eu recebi. Eu tive a honra de, eu estou colocando no papel algumas coisas que eu julgo que vão ser muito importantes, como um legado para a minha família, para a igreja futuramente. Então eu tenho dito isso, que a velhice, ela me proporcionou um galardão extraordinário, de eu poder ter ao meu redor os meus netos, não somente os meus filhos, como os meus netos, coisas essas que eu nunca poderia ter na minha juventude. E a outra coisa que a velhice nos proporciona é a experiência. Não existe escola nenhuma no mundo, nenhuma universidade do mundo que poderia nos proporcionar a experiência. É a vida, é os dias, é os acontecimentos, é os fracassos, é as derrotas, mas também as vitórias, relacionamentos, decepções, tristezas, choro, mas também as alegrias da vida, né? É isso que faz de nós chegarmos na velhice e poder então olhar para trás e fazermos uma avaliação. Se nós pudéssemos consertar algumas coisas que nós só o fizemos porque não tínhamos a experiência de hoje, da velhice. Ele era velho. Ressaltamos também aqui sobre o tempo. Se ele está velho, isso significa que o tempo passou na vida dele. Uma das coisas que nós batemos aqui, e foi muito emocionante, foi para tentar colocar na sua mente que o tempo não te permite você brincar com ele. Não zombe do tempo, não menospreze o tempo, não desconsidere o tempo, porque a consequência do tempo, ela é cruel demais. Não brinque com ele, valorize. Por isso, utilizamos Efésios, capítulo 5, que disse: remindo o tempo, ou seja, sugue o tempo, aproveite do tempo, não durma mais do que 7 ou 8 horas, porque isso vai te fazer mal, e você vai perder isso que é tão precioso, que é o tempo. Na velhice, você gostaria que o tempo fosse retardado, que um dia tivesse 48 horas, e não apenas 24, porque você sente que ele passa a ir embora muito rapidamente. Eu me emociono quando eu me deparo com uma pessoa idosa, porque tudo que ele faz aborrece os outros. A sua fala já aborrece, porque ele fica repetindo sempre as mesmas coisas, mas é algo típico da velhice. É uma característica da velhice. Você fala uma coisa aqui, daqui a pouco você esquece, né? De vez em quando estou com alguns irmãos aqui que eles já me contaram aquela passagem 10, 15, 20 vezes, mas eles não lembram que me contaram aquilo e contam de novo. Fazer o quê? É a velhice.
Então o que vai acontecendo com a pessoa idosa? Ele vai sendo jogado para o canto. Até a maneira de comer, até a forma como vai colocar uma roupa, não é isso? A minha esposa fica o tempo inteiro, olha a barguilha, olha o cinto, olha a camisa fora da calça. Nós já não conseguimos ver isso mais. E vai se tornando pior a partir do tempo que vai passando. Ninguém quer ficar perto de pessoas assim. E aí o que acontece a maioria das vezes? Os filhos acabam colocando os seus pais no asilo. É velhice. A palavra de Deus nunca denigriu uma pessoa idosa, mas Salomão nos adverte de que são dias difíceis. Ele chama de maus dias, por causa dessas situações. Mas é bom demais chegar à velhice. Hoje eu quero trazer para nós também, dentro desse mesmo versículo, não é o fato somente do tempo passar por você, não é? É interessante, né, que quando a gente fala sobre o tempo, a passagem do tempo, cada um de vocês estão se identificando muito bem do que eu estou falando. Não é? Olha o Jonas, olha para mim, Jonas. Há bem pouco tempo você era um menino, ficava correndo lá dentro de casa para lá e para cá. Olha para você hoje, já é um pai, já tem uma família, responsabilidades que antes você não tinha, não é? E cada um de vocês que eu olho aqui, a maioria de vocês aqui, eu conheci crianças, uma boa parte dos que estão aqui, peguei no colo. Recebi uma foto que foi enviada para mim de Portugal, de um irmão que foi membro aqui. E ele me mandou uma foto, eu com a sua filha, no colo aqui, sendo apresentada para o Senhor. E agora já está lá as duas filhas já moçonas, que eu acho que já estão até casadas. Eu falei assim, você acabou de dar uma fisgada bem funda na minha consciência e no meu coração. Em outras palavras, você está dizendo que o tempo passou na minha vida. Mas que honra, que bênção para mim. Não é? Agora, esse tempo, querido, está passando para você também. E muito rápido, você não percebe. Mas a pergunta que é cabível nesse momento é de que forma que ele está passando para você? Como é que você tem vivido esse tempo? Assim, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Vida me leva. É assim? É assim que a Bíblia nos ensina? Isso é aproveitar o tempo? Esbanjar a sua saúde como se ela nunca terminasse? Esbanjar a sua capacidade intelectual como algo que não poderia ser utilizada em todo o tempo? Quantas oportunidades perdidas? Desprezar os talentos e os dons que Deus te deu. Quando é que você vai ter a mesma vitalidade para poder usar esses dons? Vai chegar um tempo que você não vai poder usar mais, porque andar já é difícil, falar, o vocabulário, as articulações já não funcionam como antes. Você já não tem o mesmo vigor, a mesma força, a mesma habilidade. Quando é que você vai usar? O tempo não vai te permitir fazer isso. Ouvimos, uma certa ocasião, num congresso aqui, o pregador estava pregando e de repente vem alguém muito idoso lá na frente, veio e pegou o copo com água do pregador e tomou a metade. E o pregador ficou sem ação, sem saber o que estava acontecendo.
Uma pessoa muito idosa fez isso. E ele interrompeu uma mensagem para dizer: eu só vim aqui à frente hoje para dizer que eu gostaria de estar no lugar desse pregador, mas eu não consigo mais. Eu gostaria de cantar como muitos aqui cantaram, com todo entusiasmo, mas ele falando com dificuldade, não era uma voz como a minha aqui, mas eu não posso fazer mais, porque o tempo para mim passou, e eu nunca fiz isso, e agora eu gostaria de fazer, e não consigo mais fazer. Que desperdício. Mas ele disse: mas pelo menos hoje eu tive coragem de poder dizer: se você ainda é jovem e tem todos esses talentos, faça agora, porque vai chegar na minha idade que você não vai fazer mais. E eu tomei essa água aqui, disse ele, é porque a minha boca fica seca, tão seca pela minha velhice, que eu tenho que ficar tomando água toda hora. E eu aproveitei essa oportunidade para poder trazer. O pregador, para mim, se eu estivesse no lugar do pregador, eu não continuaria mais a mensagem, porque não precisava mais continuar pregando, porque foi uma sacudida no coração de todos que ali estavam. Olha só a diferença entre Abraão e muitos de hoje. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Aqui Abraão tem o meu aplauso, e tem o meu aplauso e a minha admiração, todos aqueles que entendem o que verdadeiramente é uma vida ser abençoada pelo Senhor. Nós precisamos ter essa consciência desse valor e dessa disposição que Deus tem, porque o maior desejo que Deus tem é abençoar o homem que Ele criou. Se você abrir desde o livro de Gênesis, desde quando Deus já começa a criar todas as coisas e a formar o jardim do Éden, Deus já está fazendo tudo isso antes de criar o homem, para que o homem tivesse uma vida abençoada por Ele. O homem já vai chegar num ambiente propício, adequado, preparado por Deus para ele. Por isso que o nome do lugar onde Deus iria entregar para o homem habitar se chama nas Escrituras como o Jardim do Éden. Um jardim perfeito, um lugar perfeito, frutas em abundância, alimento sobejava, todos os animais, tanto os limpos que serviam para o alimento saudável para o homem, como também uma riqueza indescritível de água, rios que tinham dividiam em braços para irrigar todo aquele ambiente. Que lugar propício! E que quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz, e Deus os abençoou. Olha só, o verbo abençoar, ele significa tornar uma pessoa muito feliz. Por que tornar uma pessoa muito feliz? Porque esta felicidade, ela não iria depender das circunstâncias da vida. Esta felicidade, essa bênção maior de Deus, ela não iria isentar o homem das suas próprias experiências, de batalhas, de lutas, adversidades, de tristezas, lágrimas, mas iria dar ao homem criado por Ele uma resistência, um poder, uma capacidade de poder lidar com isso também. Isto que é abençoar.
Não é só você saber se comportar bem diante da fartura, das coisas boas, de tudo quanto você imagina. Não é que tudo tem que dar certo. Eu fico muito preocupado hoje com essa pregação que tem sido divulgada nesses últimos dias, até mesmo pelas músicas que são cantadas. A impressão que se tem é que nada pode ser contrário àquilo que você pensa para a sua felicidade. Tudo você vai romper. Você vai romper qualquer montanha, vai arrancar isso daqui, vai botar lá, e vai andar por cima das águas. Eu não estou dizendo que essas poesias e essas letras estão erradas, mas nós temos que entender que não retrata a vida real. Jesus nunca nos deu esse tipo de instrução. As batalhas da vida, as aflições da vida, elas são necessárias para nós. É uma linguagem dura, mas é uma das linguagens que nós mais entendemos. O salmista, no Salmo 73, olha só o que ele expressa: Senhor, foi muito bom eu ter sido afligido, porque foi através das aflições que eu aprendi os teus estatutos sobre mim. Quer dizer que se não tivesse passado por aquelas aflições, ele não seria quem ele estava sendo naquele momento. Por que Deus escolheu o deserto para levar o povo? Porque o povo era totalmente um povo sem juízo. São quase 2 milhões de pessoas, a maioria deles sem qualquer tipo de entendimento, de sabedoria. Pessoas que tinham comportamentos completamente variados. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Outra hora a fé sobressai, outra hora não tem mais fé nenhuma. Outra hora é só Deus, mas outra hora é muitos deuses. Comportamentos estranhos. Um povo que mesmo depois de liberta a escravidão, ainda fica falando o tempo todo, murmurando, dizendo, lá no Egito era melhor. Pelo menos lá nós tínhamos carne, pelo menos lá nós tínhamos comidas diferenciadas, um cardápio diferenciado. Mas aqui não temos nada. Deus levou eles pelo deserto para que no deserto eles conhecessem quem é Deus. Queridos, como a doença ensina a gente, né? Como a gente ora mais quando está doente. Como a gente lê a Bíblia quando está doente. Como a gente quer receber uma visita de alguém para falar de Deus para nós, nesse momento. Como também que a situação financeira, quando está lá embaixo, como atrai as pessoas para Deus. Como as pessoas começam a procurar as reuniões de oração, porque os credores estão batendo a porta, os agiotas estão te ameaçando. A mesa já não é tão farta. Como as pessoas se aproximam de Deus? Como quando os relacionamentos, como quando os vícios pegam os nossos filhos, como a gente não tem mais recurso, como a gente corre para os braços do Senhor. É isso que Deus queria para você? Mas olha que coisa maravilhosa, né? Abraão envelheceu, o tempo passou para ele, mas o que importa?
O tempo voou na vida dele, mas o que isso importa para ele? Ele é velho, mas o que importa isso mais para ele? Se ele tem algumas frases, algumas palavras que definem como foi esse tempo passado e a velhice que chegou. Primeiro, conforme eu disse aqui domingo passado, por 3 vezes consecutivas, você vai encontrar nas Escrituras Abraão, um amigo de Deus. E em uma delas vai dizer o próprio Senhor: Abraão, o meu amigo. Que coisa linda, meu amigo. E você vai encontrar uma frase como essa: e Deus o abençoou em tudo. O que ficou de fora? Tudo que Abraão fez, ali tinha a mão de Deus. Onde Abraão foi, ali estava a companhia de Deus. Eu fico surpreso quando há poucos dias ouvi um pregador dizer do púlpito que Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ele era um dos idólatras junto com a sua parentela. Irmãos, eu não consigo entender isso. Deus jamais procuraria um idólatra, Deus jamais procuraria um ímpio, para poder dar a ele uma informação de um projeto, de um plano extraordinário, grandioso demais. Pois se já havia uma promessa em Gênesis 3,15, da intenção de Deus de enviar ao mundo o nosso Salvador, Deus está procurando alguém, Deus está procurando um casal, Deus está procurando uma família, para dizer para eles que a partir de então eles iriam carregar uma semente. Não foi isso que foi dito lá em Gênesis 3,15? Que da semente da mulher iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente? É o nosso Salvador. E Deus agora está procurando alguém para que essa semente pudesse germinar, desenvolver, crescer e chegar na plenitude do tempo, na cruz do Calvário, para que isso acontecesse. Vai procurar qualquer um? Uma pessoa que não crê nele? Uma pessoa que não tem fé nele? Deus vai procurar alguém que conseguiu ser diferente em uma ocasião difícil, porque tudo conspirava contra ele, contra a sua fé, contra a sua decisão por Deus. Tudo conspirava contra. Como você ser uma pessoa temente a Deus, vivendo numa cidade chamada de Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra, uma cidade voltada única e exclusivamente para o pecado, orgias e mais orgias, pessoas sem nenhum temor a Deus, sem nada de Deus. Quando a gente fala de idolatria, queridos, é muito diferente da idolatria que você conhece hoje. Você vê muita gente indo lá no convento da Penha, você vê muita gente indo na Aparecida, você vê muita gente indo para todos os cantos, cada um buscando um tipo de ídolo qualquer, para demonstrar a sua devoção, a sua fé, o seu apego. Mas você não vê ninguém hoje pegar um filho e colocar num altar e colocar fogo e queimar o filho vivo. Quando a Bíblia fala de idolatria aqui, e Deus fica revoltado com isso, porque muitos dos israelitas também tomaram e fizeram essa prática. Houve ocasião em que Deus
E Deus fala revoltadamente contra esse povo, dizendo: vocês estão fazendo coisas com os seus ídolos, ídolos de outras nações, coisas que eu nunca pedi para vocês fazer e nunca ordenei que vocês fizessem, de sacrificar os seus filhos para apaziguar a ira desses deuses. Nunca vos pedi isso, e vocês estão fazendo. Abraão vivia num lugar assim, e a Bíblia diz lá no livro de Josué, que a parentela de Abraão fazia isso. Mas o que me encanta nesse homem é que ele era diferente. Ele era diferente da sua parentela, ele era diferente daquele lugar todo. Ele já tinha uma comunhão com Deus. Ele já tinha fé em Deus. E ele separou muito bem a sua casa daquela cidade tão pervertida. Ele separou a sua casa de toda a sua parentela. E é isso que desperta em Deus toda a sua atenção. Querido, se você quer mexer com o coração de Deus, seja diferente. Seja diferente. Porque essa é a parte mais difícil da nossa vida. Ser igual é a coisa mais fácil que tem, é só copiar. Falou lá, você fala aqui. Não importa se é decente ou se é indecente, vestiu lá, você veste aqui. Não importa que tipo de coisas estão fazendo, você quer fazer o mesmo, porque se você não fizer o mesmo, você não faz parte, você é isolada, você é olhada com indiferença, ninguém quer você como amigo, ninguém quer convidar você para ir à casa dela. Todas as vezes que a pessoa te vê, ela vai ver em você um sinal de que você não é uma pessoa bem-vinda. Porque você tem uma vida diferente. Quer perder os seus amigos? Decide a Cristo e você vai ver quem são. Quer perder a admiração de muita gente? Vem para Deus. Diga para Ele que a partir daquele dia você vai ser uma pessoa diferente, para ver o que vai acontecer com você. É por isso que o Senhor Jesus, no seu ministério, Ele disse: aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar a sua parentela, aquele que não deixar tudo que possa te prender, não é digno de mim, não vai conseguir andar comigo. Não vai conseguir. É como se você estivesse andando na contramão. Me lembro de uma moça, quando foi procurar emprego, o dono daquele escritório disse assim: olha, para você trabalhar aqui, você tem que ter uma vestimenta mais adequada com o ambiente aqui, porque faz parte, porque você aqui é o primeiro contato com os clientes. Agora, você está dizendo que é uma cristã, então eu acho que vai ser difícil esse emprego para você aqui. Você tem competência, mas você tem que se adequar. Você está disposta a isso? É isso que as pessoas diferentes vão encontrar nessa vida. Abraão é diferente. Então, antes do capítulo 12, eu creio plenamente de que Deus já havia conversado com Abraão sobre o seu projeto, porque ele já começa a empreender, tomar alguma atitude com relação a isso, porque ele sai de Ur, leva com ele o seu pai, leva com ele o seu sobrinho, e vai para a Mesopotâmia, e lá ele fica por algum tempo. E enquanto o seu pai não morreu,
Deus não apareceu de novo para ele. E no capítulo 12, quando Deus aparece para ele, o seu pai já havia morrido. Tem hora que, essa semana eu fiquei pensando sobre o pai de Abraão, Terá, ou Tera. Que oportunidade que esse homem perdeu, se é que perdeu, porque a Bíblia não fala mais nada sobre isso depois da sua morte. Mas que oportunidade que ele teve, talvez até mesmo de prosseguir a viagem, porque quando Deus falou para ele deixar a parentela, é para que não houvesse nenhum vínculo da idolatria, aquele sistema de vida, aquele estilo de vida dos caldeus, pudesse contaminar um novo povo que Deus estava formando. Então tudo aquilo que foi empecilho foi ficando para trás. Até mesmo lá na frente você vai ver que não houve uma encruzilhada, uma bifurcação, onde Abraão teve que dizer para Ló, o seu sobrinho: olha, não dá mais para a gente caminhar junto. Você escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você escolher para o lado direito, eu vou para o esquerdo. Pode escolher. Mas não dá mais para a gente andar junto. É isso, né? Porque a Bíblia também nos diz, o profeta, dizendo assim: como poderão andar duas pessoas juntas, se elas não estiverem de acordo? Não há, queridos, como você querer combinar trevas e luz. Aonde você acender uma lâmpada, as trevas vão embora. A primeira coisa que Deus criou neste mundo, no jardim do Éden, antes de tudo ser formado, ainda a terra estava sem forma e vazia, trevas havia sobre a face da terra. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Por isso que Jesus disse, que quem me segue não andará em trevas, mas andará na luz. A luz. Não existe comunhão entre trevas e luz. Não há como ter um jugo igual quando você se aparelha, se você é um convertido com um ímpio. Não existe como ter uma comunhão plena entre o justo e o ímpio. Então eu fico pensando que não há como Deus não se importar, não há como Deus não abençoar alguém que tem essa predisposição que tem esse homem chamado Abraão. É muito emocionante quando você abre Hebreus capítulo 11 e você vai verificar lá o seguinte, que quando Deus fala ali, através do escritor aos Hebreus, sobre Abraão, ele diz que ele pegou um casal como Abraão e Sara, amortecidos, ou seja, não havia mais nada neles que pudesse ser implantada essa semente, porque eles eram infrutíferos. Irmãos, é uma coisa impressionante isso, não é? Deus poderia procurar um casal de jovens, com toda vitalidade, com tudo funcionando perfeitamente, uma moça fértil, não é? A gente quando eu falo de pessoas, de mulheres férteis, é só olhar para minha filha, né? Eu falo assim que a Tayane, né, Ulisses? A Tayane, só se ela der um cheiro forte no cangote do Ulisses,
capaz dela aparecer grávida lá no mês seguinte, não é? Deus poderia ter procurado uma pessoa assim, mas Deus vai procurar alguém que não é mais nada. Um homem com 75 anos e uma mulher com 65. E a Bíblia faz questão de ir batendo mesmo lá, assim, para poder desafiar a gente. Olha, ela já era velha, ela era estéril, e também já havia passado o costume das mulheres. Não havia nenhuma possibilidade de forma alguma dela ter um filho. Não é impressionante isso? E a Escritura aos Hebreus diz assim, e Deus pega esse casal amortecido, ou seja, morto. Os dois estão mortos para isso. Ah, queridos, você está desanimado aí com alguma coisa? Você sabe como Deus que você lida? Você está lidando com Ele? As coisas não têm recurso? Basta Deus querer. Às vezes Deus não quer por alguns outros motivos, não é? Às vezes Deus não faz o que você está pedindo porque Ele tem outros motivos que você não sabe. Às vezes a cura não vem, por quê? Porque chegou o seu final. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui, tem um tempo determinado para isso. A Bíblia diz que há tempo para viver e tempo para morrer. É a soberania de Deus que determinou isso. Esse tempo vai chegar. Mas às vezes o que Deus pode fazer? Se Ele tem um novo propósito para você, Ele vai interferir, o milagre vai chegar. E quando Deus quer uma coisa, queridos, não tem nada que possa impedir, nada. Não tem homens, não tem poder, não tem política, não tem nada, não tem montanha, não tem nada que Deus não possa remover. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá o homem? Quem pode impedir o que Deus quer fazer? Não tem nada. Nada que possa impedir isso. Ele vai fazer. Independente se você quer ou não, Ele vai fazer. Maravilhoso demais. Agora, o que enaltece a vida desse homem, e você fala assim, um homem desse tem que ser abençoado em tudo mesmo. Por quê? Porque lá no capítulo 11, o escritor aos Hebreus diz que eles receberam muitas promessas, mas tem muitas promessas que foram feitas para mim, que ela vai ser cumprida no meu filho, e não em mim. Vai ser cumprida no neto, e não no meu filho. E o mais impressionante é que diz lá que eles estavam indo para um lugar onde Deus havia feito para eles as promessas, mas eles não alcançaram essas promessas, e eles, por não serem atingidos por essas promessas, eles poderiam olhar de volta para o lugar de onde eles tinham saído. Onde era? O Ur dos Caldeus. E eles poderiam ter retornado, mas eles não retornaram. E o escritor diz, e eles morreram sustentando esta fé, que esta promessa iria ser cumprida de uma forma ou de outra. Amém? E cumpriu. E cumpriu. Abraão tinha 100 anos quando tinha um filho. Sara disse para o anjo assim, olha, não dá para... Não, você riu. Não, mas eu ri, eu não ri
do que o Senhor falou que vai acontecer, eu estou rindo do que as pessoas vão dizer depois. Não é? Quando eu disser para alguém, Isaac é meu filho, as pessoas ficam olhando para mim. Uma mulher com 90 anos. Eu tive um filho com 90 anos. O que as pessoas hoje vão rir de mim, não vão acreditar? E quando eu disser ainda que o pai dele tem 100, eu vou ser motivo de riso. É por isso que o nome de Isaac, em hebraico, significa riso. Isaac é riso em hebraico. Se tornou um motivo de riso. A gente precisa aprender com isso, né? Não é isso? O tempo está passando para a gente, mas aonde está a bênção de Deus na sua vida? Olha, se você estivesse com Abraão agora e perguntasse para ele, Abraão, me fale um pouco da sua vida. Se você não quiser perguntar para Abraão, porque ele já não está mais entre nós, pergunta então ao Sr. Arnaldo. Não é? Converse um pouquinho com ele sobre as suas experiências, como o tempo passou para ele e chegou a esse ponto que ele está vivendo agora. Não é? Agora, o que me preocupa é o seguinte, né? Se eu sentar perto de você e a gente tiver um tempo disponível para conversar, e eu pedir para você, me conte sobre a sua experiência com Deus. O que você tem para falar? O que você fez, que você sentiu que Deus colocou a mão dele? Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido o seu relacionamento com Ele? O que você está dando a Deus em troca? Não foi isso que o salmista disse? Que farei? Que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me tem? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer por todos os bens, por todas as bênçãos que o Senhor tem me proporcionado? E ele chega a uma conclusão: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu quero adorar o Senhor enquanto eu tiver vida. E eu quero fazer isso na presença de todo o povo. Eu não quero fazer isso de forma escondida, só na igreja. Eu quero fazer isso em todos os lugares. Eu quero fazer isso diante de todas as pessoas. Essa parte que é difícil, né? Essa parte que é difícil. É por isso que muitos não fazem. Então, uma vida abençoada em tudo, nos seus projetos. Não é? Eu quero dizer aqui para os meus queridos companheiros de velhice: não pare de sonhar, não pare de fazer planos. Está com a perna só, continue planejando. Já não tem mais força, pega uma bengala, pega um troço qualquer, um cajado qualquer e parta para cima. O médico disse que não, tá bom, então tá certo, mas eu tenho esperança que assim. O advogado disse, a sua causa está perdida, mas vira para Deus e pergunta para Deus: será mesmo que está perdida, Senhor? Pensa positivo, não somente os nossos pensamentos, como a nossa fala. Se você disser para você mesmo que você não vale nada, o diabo vai escrever isso, que você não vale nada mesmo. Porque as nossas palavras, elas ganham força quando elas são proferidas. Elas ganham poder quando elas são proferidas. Já está mais do que comprovado isso cientificamente.
de que as pessoas que têm retorno nos seus tratamentos são aquelas pessoas que são otimistas, que têm fé, que têm determinação, que querem, que buscam. Então, Abraão tem o meu aplauso e também tem o meu aplauso todos aqueles que não desistem das bênçãos de Deus. Vá em busca delas. E eu fico admirado quando eu falo sobre isso, porque eu me lembro daquela ocasião em que Jacó estava desesperado, e que ele tem aquele encontro com Deus, e ele trava uma luta com Deus, até então pensando que estava lutando com um homem. Mas quando ele percebe que a força que vinha do lado contrário era uma força descomunal, maior do que a dele, e então ele percebe que é Deus que está ali. E quando Deus começa a se afastar dele, ele consegue segurar com as suas últimas forças naquele anjo que representava o próprio Senhor. E ele disse: Senhor, eu não te deixarei sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Você já fez essa oração? Alguma vez você já fez uma oração dessa? Ou você prefere se afastar da igreja, se afastar dos irmãos? Ou você prefere não orar mais? Ou você prefere não ler mais a Bíblia? Abraão não fez isso somente uma vez, não. Nem Jacó, nem Isaac, e nem muitos outros. Eles fizeram isso até morrer. Até morrer. Eles nunca desistiram. Então o Senhor vira para Jacó e pergunta para ele: como é que é seu nome? Meu nome é Jacó. Sabe o que significa isso? O nome Jacó significa um enganador, aquele que passa a perna nos outros, aquele que usa de mentiras para poder ser bem sucedido lá na frente, aquele que demonstra que a sua capacidade de esperteza é maior do que a dos outros. Então ele confessa a verdade. Aqui está o primeiro passo para uma vida abençoada: é confessar a Deus quem de fato você é. Agora é fácil você dizer para Deus assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença e quero dizer para o Senhor que eu sou um mentiroso, eu sou um fraco, eu sou um pecador, eu sou um viciado, eu tenho umas manias difíceis, eu tenho uns defeitos complicados, que eu não consigo lidar com eles. Senhor, essa é a pessoa que está diante do Senhor. Eu quero, mas eu não consigo. Vocês viram aqui, naquele domingo, que a Diana, o nome dela, veio aqui à frente. Que situação difícil, que confissão difícil. Ela tremeu lá na cadeira, querendo tomar uma decisão, e não conseguir fazer isso pela pessoa que ela é, totalmente destruída fisicamente, a sua mente pela droga, perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu tudo. Se não é o José Emília Celeste para acolhê-la, levar para casa para esperar morrer. E ela levanta e vem na frente. Eu estou aqui na frente, mas eu não tenho
poder para prosseguir. Tem que ter muita coragem, né, irmãos? Tem que ter muita coragem. Você percebe que eu estou falando de Abraão, de Isaac, de Jacó? Eu não estou falando de pessoas que são superdotadas, que têm uma vida tão santificada que jamais você conseguiria chegar ao patamar deles. Eu estou falando de gente como eu e você, carne e osso. Eu estou falando de pessoas como nós, que nós mesmos nos assustamos com coisas que nós fazemos, que nem nós mesmos aprovamos, Nós reagimos, a nossa consciência reage contra nós, porque nós fizemos aquilo. Imagine então Deus. Mas assim somos nós. E agora, Jacó está fazendo isso que nós não estamos fazendo. Ele está dizendo: meu nome é Jacó. Está bem. Então, a partir de agora, você não vai ser chamado mais Jacó, mas você terá um outro nome. Você se chamará Israel, porque como um príncipe lutou com Deus. Ele agora é nobre, né? Deus tira ele de uma posição tão baixa, tão medíocre, e o coloca numa posição tão elevada. Você é um príncipe. É um príncipe. E a vida dele segue. Assim é Abraão. Eu quero encerrar com as palavras de Salomão. E ela é bem contrária àquilo que você gostaria de ouvir. Você talvez gostaria de ouvir que você está no caminho certo, trabalhando quase que 12 horas por dia, porque você quer ficar rico. Bem contrário daquilo que você imagina, que você não tem tempo para Deus, porque uma das maiores desculpas e justificativas que uma pessoa tem para dizer que ele não é uma pessoa melhor, que ele não lê a Bíblia, que ele não ora, que ele não vem à igreja, que ele não tem comprometimento com a igreja, é porque ele não tem tempo. Mas Salomão diz assim, que o que enriquece um homem são as bênçãos do Senhor. Amém? É as bênçãos do Senhor, porque tudo que você adquire materialmente falando, da noite para o dia, pode ir embora. Escapa pelas mãos. Não precisa de muitos dias, não. Apenas uma situação errada, contrária, e lá se vai tudo quanto você juntou durante toda a sua vida. Vai embora. Agora, as bênçãos de Deus, ela te enriquece, porque as bênçãos que Deus nos dá, ninguém, não tem demônio nenhum, não tem diabo nenhum, não tem nada nesta vida que possa tirar de nós. Amém? Deus abençoe a todos, e logo mais tem mais, se Deus permitir.